Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, já estou de volta com outra edição informativa do Mundial Telenotícias Brasil que começa agora. Acompanhe. A Coreia do Sul denunciou nesta quarta-feira um novo teste balístico da Coreia do Norte e, segundo o exército sul-coreano, o país vizinho testou um míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. Os sul-coreanos assistiram nesta quarta-feira às notícias de um novo teste balístico da Coreia do Norte. Segundo o exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden, que já encerrou a viagem ao continente asiático. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos 3 mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana Pyongyang, de onde foi executada grande parte dos últimos testes armamentistas do país comunista. Um porta-voz da diplomacia americana condenou os múltiplos lançamentos e pediu que a Coreia do Norte não faça novas provocações e assuma o compromisso com um diálogo sustentado e profundo. O novo teste ocorre no momento em que a Coreia do Norte enfrenta um grave surto de Covid-19. Um adolescente de 18 anos matou 19 crianças e 2 professores em uma escola do ensino fundamental do Texas. E o crime voltou a arrastar os Estados Unidos para o pesadelo recorrente de ataques armados em ambientes escolares. O ataque ocorreu na pequena localidade de Uvalde, a cerca de 1 hora de distância da fronteira com o México. Nesta quarta-feira, líderes mundiais enviaram mensagens de condolência. O Papa lamentou o crime e pediu o fim da violência. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enviou condolências aos familiares das crianças mortas. Це абсолютно в мирний час вбивають абсолютно невинних дітей. No Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron também lamentou o ocorrido, citando que 19 vítimas tinham menos de 10 anos de idade. O chefe de Estado disse ainda que compartilha o choque e luto com o povo americano e a raiva com os que lutam para acabar com a violência. Em um discurso emocionado, o senador Chris Murphy pediu atos concretos para acabar com a onda de violência nos Estados Unidos. Why are you here? If not to solve a problem as existential as this. This isn't inevitable. These kids weren't unlucky. This only happens in this country and nowhere else. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day. Autoridades do Departamento de Segurança Pública do Texas informaram que o jovem armado atirou contra a própria avó antes de seguir para a escola do ensino fundamental Robb por volta do meio-dia. Ele entrou no local com uma pistola, um rifle e um colete à prova de balas. O jovem foi morto pelas forças de segurança após atirar de forma indiscriminada, deixando muitos mortos e feridos. Este ataque foi o mais mortal desde que 14 adolescentes e 3 adultos foram assassinados em uma escola de ensino médio em Parkland, na Flórida, em 2018, e o pior em uma escola primária desde o tiroteio em Sandy Hook, Connecticut, em 2012, que matou 20 crianças e 6 funcionários.
E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento depois do massacre ocorrido na escola do Texas. O democrata afirmou que é hora de transformar essa dor em ação, ao mencionar os lobbies das armas. Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen of this country. We have to make it clear to every elected official in this country, it's time to act. E nesta quarta-feira, um novo sistema foi testado no metrô de Roma. O sistema Dexter é capaz de detectar armas e explosivos escondidos entre vestidos e bolsas. Convocados pela OTAN após a onda de atentados em várias capitais da Europa entre 2015 e 2017, um grupo de cientistas de vários centros de pesquisa europeus trabalharam por 3 anos no projeto para criar uma tecnologia capaz de prevenir atentados. A OTAN tem uma dimensão política e militar, e o lado científico é a terceira dimensão. Este programa começou há mais de 60 anos. A ideia era reunir grupos de pesquisadores científicos para encontrar soluções para projetos práticos, com um resultado que possa ser usado globalmente. O Dexter integra sensores e softwares que fornecem informações em tempo real para os oficiais de segurança em áreas públicas movimentadas. Um radar escaneia os viajantes que passam e produz imagens de 2D e 3D de alta resolução, que revelam a presença de uma arma em vermelho, enquanto o sistema de laser detecta vestígios de explosivos. O projeto, ceci c'est juste un prototype, ce que vous voyez juste derrière nous. Este é apenas um protótipo, o que você vê logo atrás de nós e pelo corredor, com sensores e detectores. Agora vamos tentar o que chamamos de escalar com mais financiamento. Esperamos que, em 1 ou 2 anos, possamos comercializá-lo para uso em metrôs, aeroportos ou outras infraestruturas escolhidas pelos países. Des aéroports ou des autres infrastructures choisies par les pays. No último mês, foram realizados inúmeros testes e os sistemas alcançaram 100% de sucesso para detectar pessoas que carregavam armas ou apresentavam rastros de explosivos no corpo. Segundo os pesquisadores, testes realizados entre enormes multidões obtiveram uma taxa de acerto de mais de 99%. Um sindicato holandês de aeroportuários, o FNV, ameaçou parar na próxima semana no superlotado aeroporto de Amsterdã. O terminal tem sido cenário de longas filas e voos cancelados nos últimos 2 meses. A ameaça veio quando os passageiros enfrentam longas filas em um dos aeroportos mais movimentados da Europa. O presidente executivo do terminal interrompeu uma visita ao Fórum Econômico Mundial para tratar do problema. Tanto o aeroporto quanto a transportadora nacional holandesa KLM estão lutando contra a escassez de funcionários, já que o número de passageiros subiu para níveis pré-Covid-19 desde que o governo holandês retirou a maioria das restrições pandêmicas em março. O rei Felipe visitou nesta quarta-feira um quartel-general em Valência. O local é preparado para responder às necessidades da OTAN, com capacidade para dirigir até 120 mil militares partindo da Espanha. Felipe VI percorreu as instalações da base militar que tem capacidades para liderar operações de combate de alta intensidade e multinacional. Com a presença de soldados da aliança de 12 países, a instalação pode ser implantada em qualquer lugar do mundo. O rei foi conhecer as capacidades da unidade, designada ao longo de 2022 para liderar as operações caso necessárias. Assim, no caso de eventual acionamento pela OTAN, a Espanha
seria o país a liderar a operação. Criado em 2019, o regimento reúne todas as capacidades do Exército. O presidente chinês Xi Jinping fez uma videochamada com a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, na quarta-feira. Ela está em visita a Xinjiang durante uma missão ofuscada por novas alegações de abusos uigures e temores de que ela esteja sendo usada como ferramenta de relações públicas. O Partido Comunista da China é acusado de deter mais de 1 milhão de uigures e outras minorias muçulmanas na região do extremo oeste como parte de uma repressão de anos nos Estados Unidos, e legisladores de outros países ocidentais rotulam de genocídio. Michelle Bachelet deve visitar as cidades de Urumqi e Kashgar em uma excursão de 6 dias, que tem sido perseguida por autoridades ocidentais, diplomatas e grupos de direitos humanos, de que o Partido Comunista tentará usá-la para encobrir abusos. A China nega veementemente as alegações de abuso, chamando-as de mentira do século. E depois do intervalo, voltamos com muito mais informações. É só um minuto. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. E a guerra da Ucrânia completou 3 meses, tendo resultado na morte até hoje de 2.500 a 3.000 militares do país e de pelo menos 3.930 civis, de acordo com dados apurados pelo site local The Kyiv Independent. De acordo com o site ucraniano, um total de 10.000 militares do país ficaram feridos no campo de batalha, sendo que o número de civis lesionados é de 4.532. Segundo informações da Procuradoria-Geral Ucraniana, os ataques russos mataram 234 crianças. As autoridades ucranianas registraram e documentaram um total de 13.073 fatos que consideram constituir crimes de guerra cometidos por russos. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as forças da Rússia dispararam um total de 2.275 mísseis contra o país vizinho e realizaram mais de 3.000 ataques aéreos. Com a saída das tropas russas de várias regiões da Ucrânia, moradores tentam retomar a vida que tinham antes e se restabelecer em suas casas. Koti Vassily e sua esposa Evdokia apontam para os impactos das balas que atravessaram a janela de sua casa em Malahuam, uma das aldeias ucranianas onde as explosões ainda podem ser ouvidas à distância, embora já tenha sido liberada das forças da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu nesta quarta-feira ao Ocidente que acabe com as exportações russas. Ele pediu ao mundo que não financie a máquina de guerra do Kremlin. Kuleba disse que a mensagem é muito simples.
Acabe com as exportações russas. O apelo foi feito durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele pediu aos países que parem de comprar da Rússia e parem também de permitir que os russos ganhem dinheiro para investir na máquina de guerra que destrói, mata, estupra e tortura pessoas na Ucrânia. E na Ucrânia, o governador da região leste de Lugansk acusa a Rússia de tentar destruir completamente a cidade de Severodonetsk durante a tentativa de conquistar a região de Donbass. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a situação em Donbass é extremamente difícil. O chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse que a questão é levar armas para a linha de frente, dizendo que os atrasos deixaram Kiev catastroficamente sem armas pesadas. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que a Rússia está se preparando para uma longa guerra. Moscou diz que o Ocidente precisa suspender as sanções ao país para evitar uma crise alimentar global ainda maior. A guerra na Ucrânia, que junto com a Rússia produz 30% do trigo do mundo, elevou os preços globais dos alimentos para um recorde histórico, provocando temores de agravamento da fome, particularmente na África. Um adolescente palestino foi morto a tiros por soldados israelenses em confrontos durante uma peregrinação judaica à Cisjordânia ocupada. Foi o que informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde palestino. O ministério identificou o jovem como Gaith Yamin, de 16 anos, baleado na cabeça por forças israelenses durante confrontos perto do túmulo de Josué. O exército israelense alegou que centenas de palestinos participaram de um tumulto violento quando fiéis judeus entraram na tumba de Josué, jogando pedras e bombas incendiárias contra as forças. Os médicos disseram que atenderam 4 pessoas feridas por balas de borracha e 36 que inalaram gás lacrimogênio, além de uma pessoa que caiu durante os confrontos. As tensões foram altas na Cisjordânia nos últimos 3 meses, em meio a uma onda de ataques a israelenses que levaram a prisões e confrontos. 19 pessoas, a maioria civis, incluindo 18 dentro de Israel e um colono judeu da Cisjordânia, foram mortos em ataques de palestinos e árabes israelenses desde o final de março. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, presidiu uma cultura de festas de quebra de bloqueio que apresentavam brigas de bêbados entre funcionários. Foi o que concluiu o inquérito apresentado nesta quarta-feira. E o documento provocou novas ligações pela demissão de Johnson. Johnson está entre as dezenas de pessoas em Downing Street que receberam multas da polícia por violar os regulamentos da Covid-19 desde 2020, tornando o número 10 o endereço mais penalizado em todo o país. Boris Johnson disse que estava ausente da maioria dos eventos e negou ter mentido ao parlamento. I had no knowledge of those subsequent proceedings because I simply wasn't there. And I have been as surprised and disappointed as anyone else in this House as the revelations have unfolded. And frankly, Mr. Speaker, I have been appalled by some of the behaviour, particularly in the treatment of the security and the cleaning staff. O relatório contém fotos de Boris Johnson brindando com vinho e relatou festas que às vezes se estendiam até a madrugada com direito a karaokê. O primeiro-ministro desafiou os pedidos de renúncia depois de receber a multa, mas muitos parlamentares do Partido Conservador estavam aguardando os detalhes revelados no relatório completo
antes de decidir se acionam uma votação. Com as pesquisas de opinião mostrando profunda desaprovação pública das festas de Johnson, os parlamentares conservadores devem calcular se ele continua trazendo votos para duas importantes eleições secundárias no próximo mês. No mês passado, os conservadores perderam centenas de cadeiras no Conselho nas eleições locais, embora a raiva pelo aumento do custo de vida tenha sido vista como a principal questão nas urnas. O relatório afirma ainda que a assessoria de imprensa de Downing Street organizou happy hours regulares chamados de WTF ou Wine Time Friday, sempre às sextas-feiras a partir das 16 horas. A gigante farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou que vai vender os seus medicamentos a preço de custo para os países mais pobres, como parte de uma iniciativa apresentada no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A iniciativa da farmacêutica americana Pfizer foi apresentada nesta quarta-feira no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Pfizer is excited and proud to launch an accord for a healthier world. Through this groundbreaking initiative, Pfizer will provide all its patented medicines and vaccines that are available in the US or in the European Union on a non-for-profit basis to 1.2 billion people living in 45 lower-income countries. O programa, chamado Um Acordo para um Mundo Mais Saudável, se concentra em 5 áreas: doenças infecciosas, câncer, inflamações, doenças raras e saúde da mulher. A Pfizer detém 23 patentes relacionadas, incluindo a vacina e tratamento oral contra a Covid-19. Ruanda, Gana, Malawi, Senegal e Uganda já se comprometeram a aderir ao projeto e 40 outros países são elegíveis para assinar acordos bilaterais para participar. Os países em desenvolvimento sofrem com 70% das doenças do mundo, mas recebem apenas 15% dos gastos globais com saúde, o que tem consequências devastadoras para suas populações. Na África subsaariana, por exemplo, 1 em cada 13 crianças morre antes de completar 5 anos, em comparação com 1 em cada 199 em países de alta renda. As taxas de mortalidade por câncer também são muito mais elevadas em países de baixa e média renda, causando mais mortes do que a malária na África. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito criminal para apurar as circunstâncias das mortes durante a operação policial realizada no Complexo da Penha na madrugada de terça-feira. A ação contou com agentes do BOPE e das polícias Federal e Rodoviária Federal. Segundo a imprensa local, 22 pessoas foram mortas. Já é a segunda chacina no Complexo da Penha durante o governo Cláudio Castro. Isso sem falar no Jacarezinho, no Salgueiro de São Gonçalo e em outras favelas. É realmente uma situação estarrecedora, né? Eu acho que a gente não pode normalizar o Estado entrar, né, numa favela e deixar 20 corpos ou mais. A gente não tem noção ainda do total, porque ainda tem corpos na mata para serem resgatados. Enfim, a gente não sabe o número total. O Ministério Público determinou que o comando do BOPE envie, em um prazo máximo de 10 dias, o procedimento de averiguação sumária dos fatos ocorridos durante a operação, ouvindo todos os policiais militares envolvidos e indicando os agentes responsáveis pelas mortes, além de esclarecer sobre a licitude de cada uma das ações letais. Devido às barricadas montadas naquela região, devido a todas as circunstâncias, os criminosos realmente montaram emboscadas para nossas equipes. Haja vista, nosso helicóptero blindado sofreu 3 disparos e o helicóptero está avariado. Os criminosos se prepararam para essa ação. Então, dentro daquela energia que foi dispensada por eles, nós atuamos da forma necessária para cessar toda a agressão. Quanto aos agentes federais envolvidos na ação, foi expedido ofício ao Ministério Público Federal para a ciência dos fatos e a adoção das medidas cabíveis. E agora mais um intervalo comercial e já voltamos.
a melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Protesto no Iêmen. Centenas de pessoas na terceira cidade de Taiz, devastada pela guerra, saíram às ruas exigindo que os rebeldes Houthis levantem o cerco de sua cidade natal. Os manifestantes saíram às ruas armados e pediam à comunidade internacional, às Nações Unidas e ao enviado ao Iêmen para que levantem rapidamente um injusto cerco à cidade iemenita de Taiz, pois, segundo eles, é um direito humano legítimo de acordo com todos os regulamentos e normas internacionais e também com os termos da trégua acordada há 2 meses. Eles exigiram o levantamento do que chamaram de cerco injusto. Os mais radicais apelaram para que os responsáveis pelas negociações resolvam o assunto rapidamente. Caso contrário, a abertura das estradas de Taiz será feita pela paz ou pela guerra, concluíram os manifestantes. Violência no Níger provoca nova onda de deslocamentos. Os dados são da Organização das Nações Unidas. O aumento dos ataques de jihadistas no oeste do Níger desde janeiro forçou mais pessoas a fugir de suas casas. Foi o que concluiu a Agência Humanitária da ONU. Segundo a agência, o deslocamento forçado se intensificou nos primeiros 5 meses de 2022 por causa da escalada da violência de milícias que atacam civis e forças de segurança. asabe magade no ni iduden ne wo ini wi ikaine so bure brami ame kulim sibega ba benan kai gana borkan du satalla kama du satalla kalkab kono oh cadê o camori fatunda zari si hei fosse. A agência apontou 136 ataques de janeiro a abril deste ano, em comparação com 93 no mesmo período do ano passado. De 1º a 19 de maio, 43 civis foram mortos e outros 22 sequestrados na região da fronteira com Burkina Faso e Mali. Desde o início de abril deste ano, mais de 34.700 pessoas foram forçadas a se mudar. O Níger, que é o país mais pobre do mundo segundo o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, enfrenta insurgências jihadistas tanto na fronteira ocidental com Mali e Burkina Faso, quanto na fronteira sudeste com a Nigéria. O país abriga dezenas de milhares de deslocados internos, bem como refugiados da Nigéria, Mali e Burkina Faso. O Níger também sofre com uma grave crise alimentar causada pela seca e pela violência jihadista, que impediu os agricultores de trabalhar. Na África do Sul, membros do partido de oposição Economic Freedom Fighters marcharam hoje em direção à embaixada da França em Pretória. Eles pediam o fim da política de interesses econômicos no continente africano.
A marcha, que também pedia a retirada das tropas francesas presentes no continente, aconteceu durante o Dia da África. A data é celebrada todos os anos em 25 de maio para comemorar a fundação da Organização da Unidade Africana em 1963, atualmente chamada de União Africana. O craque Neymar marcou presença na final do Red Bull Neymar Juniors 5. É um campeonato de futebol com times de 5 jogadores. Esta foi a primeira edição do torneio desde o início da pandemia de Covid e pela primeira vez a decisão aconteceu fora do Brasil. De acordo com a organização do evento, 64 times de 34 países se classificaram para a última etapa da competição. O jogo acontece sem goleiros e cada vez que um time marca um gol, o adversário perde um jogador. As partidas duram 10 minutos ou até que uma equipe perca todos os 5 jogadores. Representando o Brasil, as meninas do Fortal Bulls na categoria feminina e os consagrados na categoria mista garantiram os títulos. Os vencedores tiveram a oportunidade de enfrentar Neymar em uma partida comemorativa. Quem sabe as vitórias brasileiras no país sede da Copa do Mundo de 2022 não são um bom sinal do que ainda está por vir este ano. Sai o oligarca russo Roman Abramovich e entra o grupo liderado pelo americano Todd Boehly no Chelsea. Nesta quarta-feira, o governo britânico aprovou o negócio concretizado após Londres impor sanções desde o início da invasão russa à Ucrânia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério de Comunicação e Esportes britânico. A transação já tinha recebido o sinal verde da Premier League um dia antes, restando apenas a autorização do executivo para concluir o negócio. A oferta de 4,25 bilhões de libras, 25,5 bilhões de reais, foi feita no início de maio, após o clube ter sido colocado à venda no começo de março. O Chelsea está no olho do furacão desde o início da invasão russa à Ucrânia. Foram 19 anos sob a liderança do bilionário Abramovich, alvo de sanções de Londres e que pagou 140 milhões de libras pela equipe londrina em 2003. O magnata afirmou que todos os lucros da operação iriam para as vítimas da guerra. Graças ao suporte econômico do oligarca russo, o clube, antes no segundo escalão do futebol inglês, se tornou um dos maiores da Europa, conquistando 5 vezes a Premier League e 2 Ligas dos Campeões. Mohamed Salah confirmou que terminará seu contrato com o Liverpool na próxima temporada, mas o atacante egípcio continua sem se comprometer com seu futuro em Anfield, além de 2023. O contrato de Salah expira no final da próxima temporada e as negociações sobre um novo acordo se arrastam há meses sem uma resolução. Antes da final da Liga dos Campeões de sábado contra o Real Madrid, Salah disse que seu foco total é ganhar o maior prêmio do futebol europeu pela segunda vez. No entanto, o fracasso do Real em contratar o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, provocou especulações de que agora eles podem entrar na corrida por Salah. O jogador de 29 anos conquistou sua terceira chuteira de ouro da Premier League em 5 temporadas no domingo passado, ao dividir o prêmio com Son Heung-min, do Tottenham, com 23 gols. E na Espanha, as obras que farão da rua Bosquecillo, em Pamplona, exclusiva para pedestres, acabaram revelando descobertas históricas. Foram encontradas 25 sepulturas do período medieval. Além das sepulturas, também foi descoberta uma área que foi uma fundição, provavelmente para a fabricação de sinos do convento de São Francisco, localizado no local até o século XVI. Membros da Câmara Municipal de Pamplona visitaram os achados. Segundo as autoridades locais, as novas descobertas estão de acordo com as que também foram encontradas em escavações arqueológicas realizadas em julho do ano passado.
E esta edição do Mundial Telenotícias fica por aqui. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.